Nós então retomamos o nosso estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 9, Mediunidade. Esse é o nosso segundo encontro desse capítulo. André Luiz iniciou esse capítulo então, conversando com Calderaro a respeito de Marcelo, nosso personagem do capítulo anterior, que sofria o assédio de obsessores, provocando nele então crises de epilepsia. André Luiz então levantou a questão se não seria um condicionamento da mente de Marcelo, se lembrando dos eventos do passado, que não seriam os responsáveis pelas crises que ele sofria, ou se seria realmente uma influência espiritual. E aí então Calderaro inicialmente, tratando da mediunidade como um todo, ele começou falando primeiro sobre a grande preocupação que se tinha no mundo espiritual, sobre o rigor da avaliação de novos médiuns, se não seriam as manifestações de origem da própria mente, ou seja, um animismo em vez de uma comunicação real, não permitindo e até mesmo coibindo, constrangendo novos colaboradores para o trabalho mediúnico, e que deveriam fazer ali o trabalho de desenvolvimento mediúnico deveria ser reavaliado nesse sentido para auxiliar, para estimular cada vez mais esses médiuns que se propõem a esse trabalho e não limitá-los apenas aos médiuns que se encontram já prontos, e até chama atenção Calderaro, dizendo que uma árvore não nasce pronta dando frutos, ela precisa se desenvolver. E com a mediunidade acontece a mesma coisa. Então, um novo método, mais paciência, mais tolerância, auxílio e não repressão para que as manifestações aconteçam de uma forma natural. Tratou também da importância dos médiuns já atuantes elevarem o padrão vibratório, o padrão moral de suas vidas pessoais para facilitarem a comunicação, já que grande parte dos médiuns aqui no nosso mundo acabam se limitando em zonas inferiores do pensamento, dos sentimentos, dificultando também a comunicação com o plano espiritual, principalmente as dos planos mais elevados, que os espíritos têm muito a nos ensinar, mas acabam não encontrando aqui no nosso mundo veículos ou intermediários em condições de auxiliar. E no caso de Marcelo, em especial, ele fala que existe, sem dúvida nenhuma, esse condicionamento, e se o próprio condicionamento é capaz de provocar tantos fenômenos que nós vemos hoje, podemos imaginar o que acontece então com o caso das influências espirituais. Por isso então, a elevação, o médium, se colocando numa condição de defesa com a própria elevação dos seus valores. Então essa foi uma parte mais teórica, uma parte mais de conversação sobre os casos de mediunidade, e depois aqui nós encontramos então, na página 121, o trabalho propriamente dito, onde André Luiz relata para nós aqui, chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Então sai um pouco daquela parte de explicação e começa agora o trabalho propriamente dito. Bom dia, João, bem-vindo, meu amigo. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista, exatamente aquela tese anterior, tudo aquilo que o espírito, que o médium traz, é da própria mente dele, não existe influência espiritual, e aí vem aquela grande confusão. E é muito interessante, quando nós conversamos com médiums que participam de cursos de desenvolvimento mediúnico, o grande medo, o grande receio que eles têm, não do fenômeno propriamente dito, e também não do conteúdo que é apresentado, mas eles sentem muito constrangimento do julgamento dos colegas que estão presentes no curso, principalmente dos orientadores.
porque eles trazem a comunicação, eles dizem assim, olha, eu fiquei meio com vergonha de mostrar o que eu escrevi, porque ele pode achar que é animismo. Então, toda vez que o médium, isso é quase que uma constante nesses cursos de desenvolvimento, assim que o médium acaba de psicografar, primeiro ele quer ler o conteúdo, para saber se não saiu nada de estranho, depois ele fica se perguntando se o orientador, aquele que é o instrutor do curso, o que ele vai dizer do conteúdo. Então é uma grande preocupação que se tem. Parece, né, como foi colocado aqui pelo Calderaro, é utilizado um rigor quase que inquisitorial por muitos grupos mediúnicos, né, na imposição dessa tese animista, né, de dizer que tudo aquilo que vem numa psicografia é da própria mente do médium, o que por si só já seria um fenômeno interessante. O médium, com aquela agilidade, trazer um pensamento que ele é próprio, que se encontra ali oculto, né, nos seus pensamentos ordinários. Então, isso por si só já seria bastante interessante, porque é um fenômeno diferente daquilo que acontece no dia a dia, no seu cotidiano, né? E então, mas no caso da psicografia, parece que tem que passar por um crivo de avaliação, por um tribunal extremamente rigoroso para dizer se ele é realmente médium ou se é apenas uma fantasia que ele está criando. Então, nesse caso, né, vamos aqui observar os obstáculos criados por essa tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelava o bem geral quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além-túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. Bom dia, Tico Teco. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia interessado em contribuir na proteção dos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhe os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou Cortês após inteirar-se das ocorrências. Bom dia, Andréa. E como vai no desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado, os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de molde a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica, e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora, tão somente, o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermédio de Eulália? Perguntou o instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita de animismo, de mistificação inconsciente. Ia à palestra a meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara ao minuto aprazado. Poderia cercar-se da médium. Aproximamo-nos do grupo de amigos, imersos em profunda concentração. Enquanto o novo conhecido se abeirava de uma senhora de porte distinto, certamente ensaiando a transmissão da mensagem que desejava passar à esfera carnal, Calderaro observou-me. Repara o conjunto. Já fiz meus apontamentos.
com exceção de 3 pessoas, os demais, em número de 8, guardam atitude favorável. Todos esses se encontram na posição de médiuns pela passividade que demonstram. Analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na existência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com um médico desencarnado. Este, a seu turno, para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, utilizando também a seu turno a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então, muito bem, até aqui, como nós vimos aqui nessas explicações de Calderaro, coloco inicialmente que naquele grupo de 11 médiuns, 3 apresentavam ali, né, uma certa resistência, e desses 8, irmã Eulália é aquela que mais se aproximava das condições ideais. Mas ainda assim, essas condições ideais dela não eram suficientes para a manifestação das ideias que poderiam surgir, que poderiam vir desse novo companheiro, desse médico. Isso porque, como nós estudamos lá no livro dos médiuns, para que se estabeleça uma sintonia perfeita entre espírito encarnado, deve haver muita afinidade em termos de valores. Nesse caso, basta a boa vontade dos dois, que já seria suficiente, mas também uma semelhança intelectual. Nesse caso, por exemplo, como foi colocado aqui, foi trazido para nós, não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispiríticos. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Então nós falamos aqui de uma pessoa que é muito simples, uma pessoa que é muito, muito humilde no seu conhecimento terreno e até mesmo na sua história de vida, enquanto que nós temos aqui um médico que já traz uma bagagem científica, experiências mais profundas. Então, essa falta de sintonia entre os dois dificulta bastante a comunicação. E nós lembramos lá no livro dos médiuns, então, quando Kardec falava sobre os médiuns de psicografia, em que ele citava ali vários tipos de médiuns, vários tipos de trabalhos que aconteciam. No caso, por exemplo, uma psicografia científica, uma psicografia evangélica, uma psicografia literária, uma psicografia histórica. Então ele vai trazendo ali vários conteúdos, né? Uma psicografia poética, uma comunicação, apenas uma comunicação consoladora,
trazida, né, por parte de um familiar desencarnado, de um amigo desencarnado, ou então uma mensagem de cunho moral elevado, profundo, né, então mais elevado, né. Então o médium precisa ter dentro dele, na sua história, na sua mente, um conteúdo semelhante, para que as ideias sejam transmitidas. E a gente lembra sempre, né, que os espíritos superiores, eles não conversam através de palavras, eles conversam através de pacotes de ideias. Então eles lançam um pacote de ideia, o outro rapidamente assimila porque se mantém no mesmo tipo de sintonia. No caso, quando existe uma diferença entre esse padrão, o espírito, por exemplo, que se encontra num padrão mais elevado, ele não vai poder lançar as ideias para o médium, para que ele psicografe. Ele vai ter que ditar palavra por palavra para que o médium escreva. E ainda assim, se o médium tem dificuldade com o vocabulário, fica mais difícil ainda, porque praticamente é como se ele escrevesse numa língua estranha. No caso, o médium, por exemplo, nosso aqui do Brasil, que não tem aquela capacidade, né, de trazer mensagens numa linguagem diferente, num idioma diferente, ele então, vamos falar, por exemplo, de escrever em árabe. Se ele não sabe nada em árabe, o espírito vai ter que praticamente desenhar caractere por caractere para que a mensagem saia pronta. Se vai falar em japonês, por exemplo, vai escrever ali, cada um dos ideogramas vão ser ali escritos, desenhados. E olha o trabalho que vai ser. A mesma coisa acontece com o médium que trabalha com música, por exemplo. Se ele não traz na sua mente, né, no seu histórico espiritual, o aprendizado da música, o espírito vai ter que desenhar nota por nota para que ele vá escrevendo a música. Então fica muito difícil, é muito trabalhoso. E a menos que seja algo realmente necessário, o espírito não vai se dar o trabalho de nem exigir também do médium tamanho esforço. Ele simplesmente vai trazer aquilo que é básico, como foi colocado para nós aqui. Então ele diz assim: não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído, na existência atual, as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido pode conferir. Nesse caso, por exemplo, de tratar de questões da ciência médica, se o médium não teve nenhuma vivência nesse campo, não tem qualquer conhecimento nesse campo, fica muito difícil trazer qualquer comunicação. Então, como eu falei para vocês, salvo se o espírito tenha que trazer de fato uma revelação que é imprescindível aqui para revolucionar o nosso mundo, ele não vai se dar esse trabalho. Ele vai trazer ali mensagens, né? Como o próprio Chico Xavier passou por essa dificuldade com Augusto dos Anjos, naquela história, né, em que ele trazia um poema falando sobre a origem do universo, sobre a origem dos mundos, né? E o Chico ali engasgando, tropeçando, ele simplesmente desistiu. E aí o Chico conta essa história lá no Pinga Fogo, que ele dizia, né? Ele falando do universo e eu ele plantando alho. Porque o Espírito disse, né? Não vai adiantar porque a sua cabeça não aguenta. Então, salvo uma grande necessidade, não tem motivo para fazer isso. E aí, então, cada situação da nossa vida vai trazer ali uma circunstância que vai, vamos dizer assim, priorizar esse ou aquele tipo de comunicação. E depois ele coloca ainda para nós: Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Então, esse é o ponto comum entre o comunicante, que é o médico, e Eulália, que é aqui uma trabalhadora humilde, simples dentro desse campo de ação. Né? Escritor, bom dia. Tico até colocou, né, segundo essa ideia, um cientista não reencarna como analfabeto, até um doente mental, um pouco contraditório à doutrina dos espíritos. Não, pode acontecer sim, Tic-Teco. Tudo depende, né, da necessidade que o espírito tem. Nós não conhecemos de que forma que esse processo acontece, mas muitas vezes nós temos mentes privilegiadas, que, aliás, os espíritos que reencarnam com uma limitação intelectual, essa limitação vem exatamente pelo mau uso do intelecto que ele fez no passado, geralmente. Né? Basta nós lermos, por exemplo, o livro Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzec, que nós teremos ali vários casos mostrando causas de limitações intelectuais, como é o caso, por exemplo, da síndrome de Down,
paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, autismo, dentre outras patologias, que aí então ele vai explicando as causas. E alguns desses casos foi exatamente o mau uso do intelecto. Então por isso que a gente lembra sempre, né, que no caso desse que a gente lê agora, dentro do que relata aqui Calderaro para nós, a dificuldade que existe entre o médium e o espírito é que o espírito, nesse caso, se encontra num patamar evolutivo mais elevado, né, que é o caso tanto da parte moral como da parte intelectual também, pelo trabalho que ele realizava como médico, pelos aprendizados que ele foi conquistando com o passar do tempo, né, durante as suas existências. Enquanto que essa médium já é um espírito ainda em processo de desenvolvimento, né? Então, apesar de ser uma pessoa que tem boa vontade, a sua bagagem intelectual ainda é limitada. Por isso, então, essa diferença que existe, tanto na parte vibracional, pelo fato do espírito ser mais elevado, como na parte intelectual. Então, qual é exatamente o conteúdo que ela vai apresentar? O espírito vai trazer uma mensagem consoladora, uma mensagem motivadora, que então ela pode assimilar com facilidade, nada relacionado ao campo de conhecimento técnico que ele tem. Né? Costumamos julgar as coisas sem considerar o todo. Não, mas aí é uma questão de uma visão materialista e simplista que o mundo tem hoje. Né? Da nossa parte, que temos o entendimento da doutrina, a gente lembra, né? Porque até mesmo Kardec estuda sobre isso com uma certa profundidade lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência do corpo físico sobre o espírito. Né? Então, ele até traz aquele exemplo, né? Os espíritos até trazem esse exemplo, falando, por exemplo, que não adianta você pegar um exímio violinista, e você apresentar para ele um instrumento imperfeito, desafinado. Por mais competente que ele seja, né? Sim, né? Por mais competente que ele seja, por mais talentoso que ele seja, ele não vai conseguir extrair mais do que o instrumento é capaz de oferecer. No caso do intelecto nosso, da nossa mente, acontece a mesma coisa. E até mesmo existem ali, nós já vimos também nos nossos estudos, que muitas vezes um espírito que precisa desenvolver determinado aspecto da sua personalidade, né, do seu conhecimento, né, do seu desenvolvimento espiritual, ele traz travas que limitam a manifestação de determinadas habilidades que ele desenvolveu. Como isso acontece, nós não sabemos. Porque não é apenas ali uma questão física, material, é também uma questão mental. Então os espíritos atuam também dentro desse campo mental para fazer com que nós, então, tenhamos condições de atuar aqui no nosso mundo, manifestando, ainda que de uma forma limitada, toda a bagagem que nós temos. Né? E essa ignorância, né, não é nenhuma ignorância pejorativa, mas é exatamente porque o mundo agora, né, começa a ter contato com essa realidade espiritual que, infelizmente, ainda esse mundo apresenta muita resistência por causa de dogmas, né, por causa de tantas das crenças que são apresentadas. Né? Então, o pessoal prefere, não, eu quero viver meu mundo, quero viver aquilo que eu acredito e toda essa história para mim não passa de mais uma crença, de mais uma fantasia. Né? Infelizmente, acabam combatendo essa nova filosofia, mas mais dia ou menos dia a verdade vai prevalecer, como a gente estudou ontem, né, no conhecimento das leis naturais. Né? Vamos lá então. Então é importante ver isso daqui, né? Porque dá para a gente imaginar, por exemplo, o Chico, a capacidade que ele tinha, e apesar da capacidade, ele tinha também ali as suas limitações. Tanto que nós vimos essa parte nessa história de Augusto dos Anjos. Né? Se eu não me engano, foi Augusto dos Anjos, né? Que tenho quase certeza que foi ele. Mas se não foi, depois a gente corrige, a gente confere. Né? Mas nós vimos assim que o trabalho que o Chico apresentava era, de um modo geral, um trabalho relacionado com o atendimento a espíritos sofredores, a essa parte consoladora. Né? E a parte técnica, o que nós vimos aqui veio muito através de André Luiz e também de Valdo Vieira. Né? Nós tivemos ali os dois trabalhando em conjunto, né, em determinados livros. Então, ele acabava, na verdade, transcrevendo aquilo que era passado pelos espíritos.
Porque ele próprio, né, pelo modo mesmo como ele diz, ele não teve aquele passado assim absolutamente científico, técnico. Era muito mais filosófico, né, era muito mais de vivências, de experiências que ele tinha passado aqui durante as suas trajetórias, né? Então vamos em frente. Como foi colocado aqui, então, mais uma vez, adotando dessa forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunicação mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enormes desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Então, apesar de termos ali uma grande quantidade de médiums, nós temos ali graus diferentes de desenvolvimento, cada médium apresentando a sua característica. O Chico até colocou, né, muitos não creem que o médico, um cientista, pode ser um troglodita espiritual muito mais atrasado que uma pessoa como humilde. Basta a gente lembrar, Chico Teco, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos ali nazistas, médicos, cientistas, o que eles fizeram com o conhecimento que eles adquiriram, né? A própria história mostra isso para nós. Homens de gênio que apresentaram as maiores atrocidades. E os espíritos, né, para nós que estudamos a doutrina espírita, isso não é nenhuma surpresa, porque fala exatamente que o desenvolvimento intelectual ele precede o desenvolvimento moral. Sim, fizeram ali as maiores atrocidades aconteceram, como por exemplo, né, escritor Dr. Mengele, o próprio Hitler como um grande gênio, estrategista, militares que foram dos grandes conquistadores da história. Como é que a gente pode tirar a genialidade intelectual dessas pessoas, mas que moralmente apresentavam ali o instinto mais primitivo? E aí então deu no que deu. Né? Então, infelizmente, nós encontramos isso na nossa história. Né? Arnaldo colocou, né, tem uma passagem em um livro onde o Chico vai visitar um determinado ambiente. Chegando próximo, Emmanuel diz claramente, daqui em frente só você pode avançar. Veja a envergadura desse espírito. Né? Pois é. Então ali existe uma diferença. Né? O mundo espiritual para nós, Arnaldo, a gente acha que lendo, né, as obras de Kardec, lendo livros, né, como por exemplo, daqueles que trazem relatos do mundo espiritual, nós temos Emmanuel e Manuel Filomeno de Miranda, pela quantidade de livros que eles escreveram, dá a impressão de que a gente já está assim familiarizado com o mundo espiritual. A gente não faz nem ideia do que tem lá. O que eles disseram para nós é que o mundo espiritual existe e trazem algumas características. E a gente acha, então, né, que nós já estamos íntimos do mundo espiritual. Nós não sabemos absolutamente nada do que existe lá, principalmente com relação a todas essas questões vibratórias, questões fluídicas, planos formados pelo conjunto de pensamentos de determinados espíritos. Para nós é um absoluto mistério. Seremos surpreendidos com a grandiosidade e complexidade desse plano. Não, além das experiências, né, o escritor, com relação a essa parte genética dos gêmeos, né, porque ele era aficionado por esse tema, né, além daquela questão da própria raça ariana, enfim, né, uma coisa assim bizarra, só de se lembrar a gente já começa a perceber ali o quão primitivo era esse espírito. Né. Mas não entendamos que o Chico era superior a Emmanuel, não, pelo contrário. Né? Os dois ali traziam uma bagagem muito grande, agora existe ali uma diferença, cada espírito vivendo a sua experiência. Né? Então nós não compreendemos ainda. Mas vamos em frente. É difícil para nós falarmos desses espíritos, né? Porque o que a gente conhece é aquilo que foi apresentado, como eu falei para vocês. A gente acha que conhece Emmanuel assim na intimidade pelo relacionamento que ele tinha com o Chico, ou pelos livros que foram publicados. Mas quem é Emmanuel exatamente? Quem é a Joana de Ângeles exatamente? Nós estamos completamente ignorantes com relação a eles e ao próprio Chico também, né? Porque a gente conhece o Chico Xavier, que é esse espírito que esteve aqui entre nós fazendo esse trabalho. Mas quem é exatamente o espírito que trouxe essa personalidade para nós agora? Então aí nós começamos a perceber a distância, né, do que existe entre aquilo que a gente acha e realmente a sua realidade. O instrutor silenciou
por momentos e prosseguiu. Não nos esqueça que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Num terreno de atividades definidas nesse particular, poderíamos agir à vontade. Aqui não. Nosso procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Compreendo, pois, que todos os recursos cumprem sem aproveitados, todos os recursos cumpre serem aproveitados no êxito da louvável edificação. Nenhum de nós intervirá, perturbando ou consumindo tempo. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. O momento pertence ao comunicante, que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão. Então, quando ele coloca para nós aqui a questão experimental, formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Durante os trabalhos, só para ilustrar, bom dia, Osmar, só para ilustrar um pouquinho, né, essa questão do desenvolvimento mediúnico, mais uma vez eu cito, né, aquela minha prima que é médium, que durante um bom tempo participou de curso de desenvolvimento mediúnico lá na Comunhão Espírita de Brasília. Então eu tive a oportunidade de acompanhar o primeiro dia em que ela começou a frequentar esse ambiente até o último dia, depois de 2, 3 anos, né, em que ela estava trabalhando. E aí então eu tenho inclusive arquivado, né, toda a primeira psicografia que ela recebeu, até a última psicografia. E eu pude perceber a evolução, a forma como aconteceu a evolução da mediunidade dela no caso da psicografia. Então a primeira mensagem que veio era uma mensagem de 3 linhas, em que era uma mensagem motivadora, em que o Espírito dizia, né? Deixa eu até pegar para vocês aqui rapidinho. Me deem só um instante aqui para eu abrir meu arquivo, porque aí rapidinho aqui eu vou ter para vocês a parte teórica. Eu vou ter essa informação na prática. Quer ver rapidamente aqui? Deixa eu pegar. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Agora é claro, né? Quando a gente mais precisa, as coisas não acontecem. Voltando. Depois a gente então continua com calma aqui na nossa procura. Então, assim, são mensagens simples, motivadoras, falando sobre temas com uma característica muito mais evangélica, né, do que com instrutiva propriamente dita. Então, na verdade, é uma experimentação. Então, um espírito qualquer, é um espírito que não é um instrutor necessariamente, ele vem, traz uma mensagem e vai embora. Depois, no outro dia, ele vem maior. Depois de um certo tempo, depois de alguns meses de experimentação, começaram a vir histórias. Então, era um espírito que contava a sua história. Eu tenho aqui, por exemplo, uma das histórias que foram contadas, um espírito que dizia assim, só para vocês verem como era essa questão do desenvolvimento. Ele diz assim, a vida é uma sucessão de erros e acertos. Erramos bem mais do que acertamos, é verdade, mas é preciso nos lembrarmos de que nossas pequenas vitórias são motivo de grande festa nos corações de nossos amigos e protetores espirituais. Ninguém nasceu para o fracasso e suas pequenas desventuras enchem-nos de preocupação e tristeza. Somos seres em eterna evolução, bem sabemos, e os passos que damos rumo à perfeição, ainda que tímidos e pequenos, nos aproximam mais e mais de nosso Pai. No momento da dor ou da dúvida, não receie em pedir a proteção e a inspiração de seus bons anjos. Eles o intuirão no melhor caminho a seguir. Sigam em paz com amor no coração. E aí então ela traz uma descrição daquilo que foi visto, né? Ela diz assim, né? Nesta noite, no momento da psicografia, perto da colega, viu uma moça jovem de costas vestindo belo vestido de noiva. O decote era canoa, a saia era bem rodada, a cintura fina, o corpo vestido todo enfeitado com pequenas flores brancas de 7 pétalas.
Seu cabelo era castanho, liso, preso num coque formado por enorme trança. Ela parecia angustiada, aflita, procurando alguém. Andava de um lado a outro, segurando a saia do vestido. Perguntei a essa colega se ela percebeu a presença da moça, mas ela disse que não. Então, enquanto ela recebia essa comunicação de um lado, do outro lado nós tínhamos essa descrição. Então, uma colega do lado tinha esse espírito em volta dela e ela querendo então se comunicar. Uma moça vestida de noiva, com toda essa beleza, mas passando então por essa angústia, por esse sofrimento. Então, num trabalho de desenvolvimento mediúnico acontece dessa forma. É um trabalho que exige muita paciência. Então, são espíritos que também se aproximam dos grupos mediúnicos para terem ali o início desse trabalho de comunicação. Então, se os médiuns são também experimentados, os espíritos também são. No caso que nós vimos aqui no relato de André Luiz, na instrução de Calderaro, esse médico também iniciaria esse trabalho de comunicação, mas ele precisaria restringir a sua vontade às condições daquela médium. Conforme ela fosse apresentando novas capacidades, ele também poderia começar a experimentar novas informações. Então nós vemos que as coisas, que para nós parece que é tudo simples, tudo fácil, as coisas não acontecem assim. O próprio relato de Raul Teixeira, na sua biografia como médium, ele lembra que durante muito tempo um espírito se encontrava junto dele. Primeiro começavam aquelas manifestações em que ele via espíritos, ele era de uma família católica, e aí então chamaram o padre falava para ele que ele deveria escrever o Pai Nosso ou Ave Maria numa folha de sulfite, numa folha de caderno, enrolar, colocar fogo na ponta e começar a fazer o sinal da cruz em casa para mandar o espírito embora. Essa foi a orientação que ele recebeu. Ele contou essa história numa entrevista lá na TV Mundo Maior, lá do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E aí então, depois de certo tempo, ele falou que ele tinha uma gaveta com uma calhamaço de folhas com orações escritas, porque toda hora ele tinha que fazer isso. Até mesmo o medo que ele tinha de botar fogo na casa, porque ele era um adolescente. Aí depois ele teve que entrar em contato com amigos que eram médiums, e aí então ele foi encaminhado para a juventude, para a mocidade espírita, e começou a receber as instruções. Aí depois começou o trabalho de psicografia. Ele recebeu muitas psicografias, dessas de experimentação, pequenas e tudo mais, para que ele treinasse nessa, já que não tinha curso na época para ele frequentar. Ele então foi treinado pelo próprio espírito. Então ele escrevia pequenas mensagens, mensagens maiores, com conteúdo desse ou daquele tema e tudo mais, até então que se aproximou dele depois o espírito Camilo, que era o seu mentor espiritual. E aí o espírito, esse amigo que se encontrava junto dele, disse então que era hora deles se separarem, que esse espírito já não ia mais se comunicar através dele, que o trabalho dele era exatamente um trabalho de treino. Mas aí ele dizia assim, mas e agora? Agora vem o espírito Camilo e vai começar a fazer o trabalho propriamente dito. Mas e as mensagens que eu já recebi? Divaldo também passou por isso, Joga tudo fora. Divaldo, inclusive, lamentava, mas como é que eu vou jogar tanta mensagem fora? Mensagem de Joana de Ângela, ela falou assim, tudo isso que você escreveu até agora era só para treinar. Agora a gente vai começar a trabalhar. Então joga tudo fora que o trabalho vai começar nesse instante, Então, vemos que esses grandes médiums também passaram por essas experiências. O próprio Chico também, quantas vezes ele foi treinado, só que a gente acaba conhecendo pouco dessa parte dos bastidores do desenvolvimento mediúnico dele. O que nós conhecemos é o trabalho pronto. Mas a gente não imagina todas as dificuldades dos espíritos que tentavam se aproximar, daquela sintonia que não se estabelecia. Conforme o médium vai aprofundando suas capacidades, começa então a trazer trabalhos mais complexos, como é o caso, por exemplo, de livros que são psicografados, de obsessores, de espíritos suicidas, e tantos outros tipos de comunicação que chegavam através do Chico. Então, tudo isso vem do trabalho de desenvolvimento mediúnico. E como nós vemos aqui, nesse nosso texto aqui de André Luiz, não nos esqueçamos que formamos agora uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o provável comunicante chegou a concretizar as bases de seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com ele. Então, quer dizer, eles poderiam agir à vontade, mas
Nesse caso, eles não vão agir à vontade, porque como é o trabalho de comunicação, de aprimoramento desses espíritos, são eles que devem trabalhar juntos. Então é aquela coisa assim, observemos, auxiliemos, mas não nos intrometemos. Nos intrometamos, né? Porque eles precisam estabelecer essa sintonia. Eles precisam se entender, vamos dizer assim. Aquela relação deve se estreitar a partir das experiências que eles dois vão vivenciando. E continua. Nesse instante, indicou meu colega que, de pé, junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço para derruir a natural muralha entre a nossa esfera e o campo de matéria densa. Né? Então, isso mostra também a concentração daquela outra médium que procurava, assim, manter a mente aberta para se conectar mesmo, né, com os trabalhadores do mundo espiritual. Quebrar essa muralha, né, essa dificuldade que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Anota as particularidades do serviço, disse Calderaro, com significativa inflexão de voz. Todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do pensamento do mensageiro efetivamente indiciam em 8 pessoas, incidiam entre 8 pessoas, em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia um influxo sugestivo que, de logo, lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. A uma velhinha acudiu a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do exemplo físico. Então a gente viu assim que cada um, né, dos médiuns que estavam ali se desenvolvendo, essa mentalidade positiva vinha através de pensamentos nobres. Então, porque é difícil essa concentração. Então eles procuravam sempre resgatar boas imagens, boas lembranças para elevar, para estimular a elevação do pensamento. Mas, como nós vimos aqui, eram 11 médiuns. Somente 8 estavam sob essa influência. Os outros 3 ficavam ali à parte. Diz aqui então: examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benévolo daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica, e a outra, uma senhora na idade prevecta, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali, num círculo de oração, onde devera beneficiar-se com a paz. Ou seja, né, estavam ali fora de sintonia. É aquela preocupação. Por isso, então, muitas vezes, né, quando acontece, né, de os médiuns ou chegarem em cima da hora, ou chegarem atrasados, ou trazerem grandes preocupações, muitas vezes os espíritos nem se manifestam. Várias vezes naquele grupo de desenvolvimento mediúnico de Brasília, os médiuns ficavam ali passivos, sem qualquer tipo de comunicação. Então nem sempre a comunicação vinha. E muitas vezes também os próprios sintomas da comunicação começavam a se apresentar no início do dia, muitas vezes dias antes da reunião mediúnica. Era aquele incômodo, era aquela dor no braço, era aquele pensamento constante, que muitas vezes nós temos ali espíritos impacientes, né, que se aproximam dos médiuns,
para começarem com estabelecer aquela sintonia, só que não é dia nem hora. Mas eles não estão nem aí, eles querem se comunicar logo. Porque nós não falamos aqui de mentores espirituais, nós falamos de pessoas comuns que são convidadas a se comunicarem, como era o caso daquela reunião. Várias pessoas comuns ali, cada uma com seu sofrimento, outras trazendo ali uma mensagem mais positiva, de gratidão por estarem numa condição melhor, outros estavam ali em sofrimento e receberiam ajuda através daquela comunicação, né, porque o contato com os médiuns, envolvendo-os, né, naquelas vibrações mais terrenas, mais materiais, vamos dizer assim, isso para o espírito é algo muito positivo. Esse choque anímico muitas vezes é necessário para que o espírito se dê conta da sua condição. Embora ele tenha entendimento da sua desencarnação, ele não vive ainda como um espírito. Então esse choque anímico faz essa grande diferença. Então esses espíritos comuns são pessoas que nós encontramos. Você vai, por exemplo, a um hospital público e você vê aquela pessoa impaciente num balcão de informações que não tem paciência, ele acaba sendo agressivo, ele acaba sendo intolerante com o funcionário. Em reuniões mediúnicas acontece isso. São espíritos assim. Porque a gente imagina sempre, né, o espírito que se comunica num centro espírita, então é tranquilo, é um espírito espírita. Não é um espírito comum, que tem a sua crença, tem a sua vivência, tem o seu grau de evolução. Então, há essas situações em que, numa reunião mediúnica, os médiuns não apresentam condições, exatamente por essa falta de concentração. Ele chega em cima da hora e ele diz assim, eu vou sair do meu trabalho, eu tenho que passar rapidinho no mercado para comprar uma coisa e depois eu vou para o centro. Aí ele chega atrasado, carregando o pacote, coloca ali do lado, aí ele se senta para entrar em sintonia. Não acontece absolutamente nada. Mas nem uma coceirinha na orelha ele sente da presença dos espíritos. E é aqui o que nós vemos, né? Daqueles 11, 3 estavam ali completamente, não ignorados, mas eles estavam ali neutralizados pelas próprias emissões mentais, com preocupações fora, alheias ao objetivo do trabalho. Então vemos assim como é difícil estabelecer essa concentração. O Arnaldo colocou, conheço uma casa espírita em Campinas que inicialmente os médiuns aprendem a não permitir a comunicação, com a finalidade do adestramento do médium em ambientes errados. O desenvolvimento mediúnico, Arnaldo, se nós pudéssemos fazer um conteúdo programático, como se fosse um curso formal que nós fazemos, assim, esses cursos técnicos que nós encontramos, nós teríamos ali vários itens importantes a serem considerados. É o caso, por exemplo, do autocontrole, para evitar que as comunicações realmente aconteçam. É o médium analisar, por exemplo, os pensamentos, as ideias que surgem, que não pertencem a ele, para ele poder fazer uma filtragem, analisar o conteúdo da mensagem, as sensações que ele tem naquele momento, os sintomas da mediunidade, o controle que ele precisa ter sobre o espírito que se comunica, ele aprender a dar essa passividade, né, uma expressão que a gente usa para falar sobre a permissão que é dada para o espírito se comunicar. Então, quando ele pode permitir ou quando ele não pode, quando ele permite, qual exatamente ali o limite que o espírito pode manifestar suas ideias. Porque se ele pega um espírito comum, muitas vezes não é um espírito mau. Nós até vemos, né, em algumas dessas mensagens de introdução que nós ouvimos aqui no início do trabalho, espíritos que falam em gíria. Claro, né, aquela gíria, né, de 1960, 1970, então, mas são orientações que os espíritos trazem para nós sobre suas experiências, falando em gírias. Um espírito comum, por exemplo, muitas vezes ele pode soltar um palavrão, como ele fala no seu dia a dia, conversando, assistindo a um programa na televisão, ouvindo um jogo de futebol, assistindo a um jogo de futebol, aí de repente ele solta aquela palavra meio atravessada, né, aquela expressão meio grosseira, né, o médium tem que saber segurar isso. É difícil, com essa educação para ambos os grupos, né? Então, a sensação que ele tem, se é um espírito com uma vibração mais elevada, se é um espírito com uma vibração mais inferior, para ele já poder se preparar para tudo isso, né? E depois, como eu sempre falo para vocês, o médium, quando ele atinge um grau de desenvolvimento, que nós podemos dizer assim, que é um desenvolvimento padrão,
E claro, também com todas as habilidades, né, nós pegamos, por exemplo, tivemos a oportunidade de ver psicografias do Divaldo e do Chico em vídeos. E nós vemos assim, a comunicação do Divaldo com o Dr. Bezerra de Menezes é uma coisa absolutamente impressionante. Porque é uma transição tão natural de uma personalidade para outra que nós não percebemos. Nós vamos percebendo assim, é como se o sol estivesse se pondo ou o sol estivesse nascendo. Não é aquela lâmpada que você acende que de repente, de uma hora para outra, muda a personalidade. O Divaldo está conversando com você, de repente você vai percebendo uma pequena mudança de voz, e aí então o conteúdo começa a mudar, a sua expressão física começa a ficar diferente. É algo tão diferente. Aí nós temos aqueles médiums, né, que quando vão se comunicar, de repente dão aquelas chacoalhadas, apresentam ali aquela pequena convulsão no momento da comunicação. Isso tudo é processo de aprendizado. Então, como eu falei, Arnaldo, num conteúdo programático, num curso bem desenvolvido, nós temos ali vários tópicos que devem ser abordados para esse processo de educação. Porque, do contrário, o médium vai aprender no instinto, né? Ele vai aprender assim, conforme as experiências vão surgindo. Nesse caso, muitas vezes ele vai se deparar com situações que ele não está preparado. Ele vai ter que aprender na marra. E aprender na marra é sempre mais complicado, né? Muita gente está pegando o bonde errado, né? Sim, né? Receberão as consequências. Sim, né? Faz parte do aprendizado também, do aprendizado moral dos médiums, né? Porque nós temos essa ideia de que a mediunidade é um privilégio para muitos, né? Ele tem ali aquele status diferenciado por ser médium, e na verdade acaba sendo utilizado por espíritos inferiores, infelizmente, né? Mas essa já é uma atitude que, sim, tudo é aprendizado, tudo é educação. É como se você pegar um jovem, por exemplo, que entra numa faculdade de medicina, de psicologia, né? Eu cito essas duas áreas, né, pelo fato delas lidarem com as pessoas e com questões pessoais muito íntimas. Ele aprende, por exemplo, na faculdade, numa aula de ética e bioética. Lidar, por exemplo, com as questões íntimas e pessoais. Então, ele vai aprendendo, com o passar do tempo, a lidar com essa questão também da ética. E, aliás, ética seria também um dos itens a serem aprendidos dentro de um curso de mediunidade. Porque você lida com questões absolutamente pessoais e íntimas dos espíritos que muitas vezes um médium empolgado sai contando para todo mundo. Acabou a reunião mediúnica, poxa, você viu aquilo que aconteceu? O que aquele fulano falou? O que ele fez? E, na verdade, isso é algo que tem que ficar restrito, né? Porque uma reunião mediúnica, fazendo ali uma comparação um pouco pobre, né? Ela se assemelha a um consultório médico, a um consultório de psicologia, ou mesmo a um confessionário. E não é para vocês sair falando para todo lugar. Como acontece muitas vezes em alguns centros que fazem reuniões mediúnicas públicas, em que o espírito se manifesta naquela reunião e chora e conta seus dramas, e as pessoas na plateia apreciando aquele espetáculo. E o que é algo absolutamente anticaridoso, indelicado, né? Insensível. Então, essas questões éticas também devem ser observadas num trabalho mediúnico. E com muito mais profundidade do que um consultório médico. Atendimento fraterno é a mesma coisa, também é uma questão de ética. No nosso treinamento a gente força bastante sobre isso. Questões jurídicas, questões éticas. Questões jurídicas porque você pode expor a pessoa a situações e você provocar um dano moral ali que pode ser irreversível. E o atendente fraterno tem que estar preparado para isso. Então nós reforçamos muito isso, né? Cuidado com essa questão ética, cuidado com essa questão jurídica, né? Com todas as... E a própria questão moral também do trabalho caridoso. Isso é transmitido também nos nossos treinamentos, né? Então, para você ver, né, a delicadeza, a sensibilidade, e para aquele que é leigo nesse tema, ele vai dizer que a mediunidade é aquele poder fantástico que ele tem de falar com os mortos. E é mais ou menos aquilo que eu comentei com vocês, né, dos caçadores de fantasmas que nós temos aqui pelo mundo afora, aquelas equipes que vão para lugares considerados assombrados para simplesmente registrarem a presença dos espíritos. Mas quem são esses espíritos? Qual é o sofrimento deles? Qual é a história? Isso eles não estão preocupados. Eles querem tirar fotografia e depois colocar na internet para todo mundo ver o fantasma que apareceu.
Olha a diferença, o que é você ter um entendimento sobre a realidade do mundo espiritual e você viver com essa visão materialista, terrena, em busca do sobrenatural. Dudu colocou lá em cima, né, aquele vídeo que te mandei do Augusto recebendo Calcutá, como ele mudou. Né? O Dudu, eu acabei não vendo ainda esse vídeo, vou ver depois. O livro que ele estava lendo caiu no chão, né, a Teresa de Calcutá. Chega linda a mensagem, né? Depois eu vou olhar direitinho. Né? Até depois, se você quiser colocar no grupo lá para o pessoal ver também, a gente vê junto. Né? Então tudo isso que a gente percebe são os detalhes, né, que um preparo mediúnico precisa oferecer ao médium. Do contrário, ele vai aprender da pior forma, né, que é experimentando tentativas de erros e acertos. O Tic-Tac colocou, né, crer que alguém se torna médium quando quiser, bastando entrar num curso desses que existem por aí, também essa ideia, né? Escuta, como é que eu faço para ser médium? Ah, beleza, Dudu. Como é que eu faço para ser médium? E quantas pessoas aparecem nessa condição, né? Vamos lá, continuando. Pois é. Então vimos aqui, né, aqueles indivíduos que estão fora de sintonia, né? Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Sentia-se ao seu lado, envolvia-se com seus pensamentos, possuía-se não só de receptividade, mas também de boa disposição para servi-lo. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever, em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, a produção de uma obra elevada. Esse tipo de situação também faz parte do aprendizado. É como se nós colocássemos duas pessoas querendo dirigir o mesmo carro. Né? Nós temos ali alguns carros de autoescola, né, que são mais aperfeiçoados, em que você tem ali pedais dos dois lados e direções dos dois lados. No caso de aviões, nós encontramos isso. Né? Você tem ali o side stick, né, de um de cada lado. Né? Então você tem o instrutor e aquele que é o aprendiz. Aí, de repente, imaginemos os dois segurando ali o controle e cada um querendo fazer uma coisa. Nesse caso, por exemplo, quando o médium se encontra em desenvolvimento, para ele é como se ele estivesse ouvindo aquilo que o médium está dizendo, aquilo que o espírito está dizendo. Enquanto o espírito, controlando ali enviando esses estímulos psicofísicos, ele mesmo quer escrever. Então o espírito precisa decidir assim, ou eu escrevo, ou eu falo. E o médium dizendo, ou você me deixa escrever, ou você fala que eu escrevo. Então precisa assim entrar naquele acordo, né? Como é que nós vamos fazer para isso acontecer? Então, como a gente lembra, né, uma instrução importante que Kardec coloca para nós, que o médium ideal para uma comunicação é aquele médium que fica absolutamente passivo e à disposição do espírito. Então ele relaxa, já sabe exatamente como, ele já sabe a sensação, já sabe qual é o mecanismo de comunicação, então ele se coloca à disposição do espírito, o espírito vem, se serve do seu corpo físico e se comunica. Ele não interfere, não apenas na questão motora, mas também na questão mental. Porque essa questão mental, quando é colocada uma ideia, muitas vezes o médium, na empolgação, ele quer falar junto com o espírito. Ele vai trazendo ali uma ideia, eu começo uma frase e o outro termina. Então, muitas vezes a gente tem essa comunicação, essa facilidade. E como, nesse caso, a comunicação se dá mentalmente, a gente já não apenas ouve aquilo que o espírito tem para dizer. Como eu falei para vocês, espíritos já mais elevados conversam através de ideias. Muitas vezes o médium, em sintonia mental com o espírito, capta um pouco da sua ideia. Ele sabe, assim, mais ou menos qual é o conteúdo que ele quer passar. Então o médium meio que quer antecipar aquilo que o espírito está dizendo. Só que ele quer antecipar a frase, antecipar a ideia com suas próprias palavras, enquanto o espírito quer transmitir aquela mensagem do jeito dele. Então eu tenho um vocabulário, eu tenho um modo de me expressar, o espírito tem o dele. Mas nós dois sabemos qual é a ideia.
Só para poder ilustrar, é como se nós todos estivéssemos olhando para uma mesma paisagem, e a lição é, vamos todos nós descrevermos aquilo que nós estamos vendo. Depois a gente faz uma comparação, o que cada um escreveu daquela paisagem. A essência pode ser a mesma, porque na verdade é um exercício descritivo, não é filosófico. Então nós estamos olhando ali para um pôr do sol, que está indo ali atrás de montanhas, refletindo no mar. Aí eu vou escrever, vejo duas montanhas, o sol está se pondo, refletindo no oceano. O outro vai dizer assim, o sol alaranjado refletindo sobre o oceano, atrás de duas montanhas verdes floridas. Percebem? Então, quer dizer, a ideia é a mesma, mas a forma de se expressar é diferente. Por isso aqui, mais uma vez, para vocês verem. Decorridos alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, orientada pelo médico e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da intermediária, começou a escrever, em caracteres irregulares, denunciando o natural conflito de dois cosmos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, ou seja, é aquele trabalho de sintonia, mas como é um trabalho movido pela boa vontade, vamos nos esforçar para fazer dar certo. E a própria médium também, muitas vezes criando aquela resistência, ela não tem ainda aquela facilidade de ceder ao espírito o seu corpo físico para que ele possa se manifestar através da psicografia. Então ela fica meio resistente, fica meio que segurando. O espírito quer escrever, ela tem aquela sensação meio estranha, então ela não solta o braço, aí relaxa, solta um pouquinho mais, deixa acontecer, e ela fica tentando escrever junto, fica travando, é difícil. O Chico até colocou, né, médium já vem para cá com uma programação superior para exercer essa função, né? Falta-nos noção do peso da responsabilidade do médium, né? E na verdade também muito aprendizado, né? Como eu sempre falo para vocês, muitos casos de mediunidade, a maioria na verdade, vem para educar o médium, né? Então ele também traz ali o aprendizado, porque na verdade a comunicação em si, ela acaba sendo secundária, porque o principal objetivo é a educação moral do médium diante do trabalho mediúnico. Então ele precisa se transformar para poder vir uma comunicação nobre, ter um contato nobre com os espíritos. Então a comunicação em si, ela acaba sendo um detalhe, né? Pode ser uma comunicação de grande instrução para ele, pode ser uma comunicação de grande instrução para as pessoas, mas ele ser educado, esse é o principal objetivo. Acompanhei a cena com interesse, mais alguns momentos, e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. Meus irmãos, escrevera o emissário, que Deus nos abençoe. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados de nosso concurso entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida à fé viva, e a sementeira reclama trabalhadores abnegados, que ignorem cansaço, tristeza e desânimo. Sigamos para a frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes. Através de espessa noite de dor, sofrem e choram muita vez em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremo-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo o bem. Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. A estrada será talvez difícil e fragosa, entretanto o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimorados e que Ele nos abençoe agora e sempre. O comunicante assinou o nome e daí a alguns minutos encerravam-se os trabalhos espirituais da noite. O presidente da sessão, seguido pelos demais companheiros,
iniciou o estudo e debate da mensagem. Né? Esse briefing no final do trabalho é sempre muito importante. Cada um comentando, né, o que viu, o que não viu. Foi o caso que eu comentei com vocês ali da psicografia que eu li anteriormente, naquele relato em que do lado de uma colega que era médium tinha aquela moça. Depois você percebeu a moça, você sentiu alguma coisa, o que fala a sua mensagem, qual é o conteúdo dela. Então, vamos conversar sobre tudo isso. Faz parte do trabalho de desenvolvimento mediúnico também. Não é apenas a questão física e psíquica do médium, mediúnica propriamente dito, mas vamos entender também a mensagem que é transmitida para que, muitas vezes, né, vem mensagens ali relacionadas com o próprio desenvolvimento e todos devem ser beneficiados por ela. Né? Concordou-se em que era edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação individual. Não procedia, possivelmente, do conhecido profissional que a subscrevera. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois um médico usaria nomenclatura adequada e se afastaria da craveira comum. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Transferiu-se a conversação para complicadas referências ao mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer, do metapsiquismo internacional, Pierre Janet, Charcot, Desrochas, Aksakov, eram a cada passo trazidos à balha. O comunicante em nosso plano de ação dirigiu-se desapontado ao meu orientador e comentou: ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica. Pretendemos algo diferente. Bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu sem dizer palavra e, evidenciando preocupação e objetivo mais importante, acercou-se de Eulália entristecida. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Turvara-lhe a mente agora, empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Abeirando-se dela, um instrutor falou bondoso: nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália, colaboradora preciosa e sincera, se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se ainda desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. Então nós vimos aqui, né, antes de continuarmos, o trabalho feito por André Luiz e por Calderaro também, que era exatamente fortalecer essa médium para que ela não desanimasse naquilo que ela estava fazendo. Porque assim que a comunicação chega, a primeira coisa que foi feita foi exatamente a crítica ao seu conteúdo, porque afinal de contas o médico que escreveu era um médico conhecido, trazendo uma mensagem comum, que não trazia características da sua personalidade, do seu conhecimento. Eles queriam, na verdade, uma psicografia científica e cheia de um conteúdo elevado, intelectual, coisa que não aconteceu. Então, rapidamente já diziam: isso é coisa da cabeça dela. E aí, rapidamente, ela começa, então, a se abater, começa a desanimar. E qual é a tendência? Bom, se eu não sou capaz de trazer uma comunicação, então eu não vou mais. E aí, rapidamente, então, eles percebem o trabalho de assistência que eles precisavam prestar para continuá-la motivando para esse trabalho. A destra do assistente, espalmada sobre a cabeça de nossa respeitável irmã, expedia brilhantes raios que lhe desciam do encéfalo ao tórax, qual fluxo renovador. A médium, que antes parecia torturada, suptando a custo a natural reações às opiniões que ouvia, voltou à serenidade. Caiu-lhe a máscara de descontentamento, dissipou-lhe a tristeza destrutiva. Os centros perispiríticos tornaram a normalidade. A epífise irradiou branda luz. As nuvens de mágoa que se lhe esboçavam na mente esfumaçaram-se como por encanto. Em suma,
Amparada pela atuação direta de meu orientador, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no ameno clima de compreensão. Restabelecendo-lhe a tranquilidade, o instrutor em seguida conservou as mãos apoiadas aos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Observei então nova mudança. A mente da médium, como se introvertia, desinteressando-se da conversação em torno e ficando mais atenta ao nosso campo de ação. O contato benéfico do assistente cortava-lhe, de modo imperceptível para ela, o interesse pelas referências sem proveitos, convocando-a a mais íntimo intercâmbio conosco. Com ternura paternal, Calderaro, conservando as mãos na mesma postura, inclinou-se-lhe aos ouvidos e falou carinhosamente. Eulália, não desanimes. A fé representa a força que sustenta o espírito na vanguarda do combate pela vitória da luz divina e do amor universal. Nossos amigos não te escutam, nem te ferem. Tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Esculpa-os pelas futilidades do momento. Mais tarde eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos as superfícies das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à redenção. Sigamos para frente. Estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar e perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro, a fim de alcançar os milênios luminosos. Não desfaleças, o Pai Eterno te abençoará. Reparei que Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos da carne. Encheram-se-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do instrutor represaram-se-lhe no cérebro e no coração, quais pensamentos sublimes que lhe caíam do céu, saturados de calor confortante, reconfortante e bendito. Sim, respondia do fundo da alma a devotada colaboradora, embora os lábios se lhe cerrassem no incompreendido silêncio. Trabalharia até o fim, consciente de que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens. Olvidaria todos os golpes. Receberia as objeções dos outros, transformando-a em auxílios. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem indigitados pela franqueza de alguém rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los, quanto possível. Caminharia para a frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria sem cogitar dos utensílios para servi-la, que lhe importavam, com efeito, as dificuldades psicográficas se lhe pulsava um coração disposto a amar. Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus e a si mesma. Sem os companheiros humanos, se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual? Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumpria-lhe crer, trabalhar, amar e esperar o Divino Senhor. O assistente retirou as mãos, deixando-a livre, e, reaproximando-se de mim, observou. Nossa irmã foi auxiliada e está bem. Louvado seja Deus. Observando os lobos frontais da médium, tão revestidos de luminosidade, fiz sentir a Calderaro minha admiração. O instrutor amigo, não se esquivando a novos esclarecimentos, informou. Eulália, nesse instante, fixa mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu. Nos lobos frontais, André, esterilização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-la na 10ª parte.
São forças de um campo virgem que a alma conquistará, não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa e reveladora pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Né? Eu quis ler para vocês aqui rapidinho, até nós chegarmos aqui nessa última parte, para fechar o capítulo. Então, o que nós vimos aqui, nesse trecho, tratava exatamente, primeiro, do atendimento propriamente dito, porque o objetivo do grupo era essa assistência, essa médium, e a pergunta era, né, mas ela será assistida em que exatamente? E aí então nós descobrimos que era exatamente nesse julgamento, né, nessa dureza com que ela foi analisada, avaliada pelos seus colegas. Né? E depois então, tratando esse ensinamento final, fala dessa região frontal do nosso cérebro, né, que é exatamente ali o campo da espiritualidade. Depois eu vou até pesquisar, para a gente poder confirmar isso, nos exames de imagem que são feitos, no caso de ressonância magnética, no momento em que algumas pessoas fazem preces, são estimuladas ao exercício da fé, para saber exatamente qual região do cérebro que é estimulada. Se é esse lobo frontal ou se é ali outra região. Porque aí, se for lobo frontal, nos exames que foram feitos, nós podemos fazer uma comparação com aquilo que Calderaro acaba de afirmar para nós. Então, como ele coloca aqui, 10% apenas do potencial dessa região frontal, em termos de espiritualidade, acaba sendo utilizado pela grande maioria dos encarnados, né? Infelizmente. Por isso, então, os espíritos têm tanta dificuldade em nos ajudarem, né, com suas orientações, com suas informações. Então, finalizando por aqui, o próximo estudo nosso vai ser o capítulo número 10, Dolorosa Perda. Então, um novo ensinamento aqui, trazido por André Luiz nesse nosso livro, No Mundo Maior. Né? Então, sobre a mediunidade propriamente dita, bastante coisa interessante foi trazida aqui, né, em termos de esclarecimento, em especial dentro do desenvolvimento mediúnico. Esse trabalho inicial que é feito de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, por parte desses médiums iniciantes, né? Não jovens médiums, porque dá a impressão que a gente fala de pessoas jovens.